Os senhores verão hoje acessórios do passado para caminhões, veículos pesados, acessórios que marcaram décadas pelas rodovias do Brasil. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e foi reconhecido como tal, pois estamos concorrendo no prêmio, na lista, na classificação do prêmio IBEST 2025. Até por essa razão peço a você, se você puder nos ajudar, votando, só clicar lá, votar no canal PL. Eu vou deixar o link na descrição, aqui embaixo do link, embaixo do título do vídeo, e por favor, se você puder contribuir, irá nos ajudar. Estamos subindo a cada dia no ranking lá. Muito obrigado a todos por isso. Olha, os caminhões de fato nunca vieram completos de fábrica. A carroceria geralmente é sempre colocada à parte, para o fim específico para o qual aquele caminhão vai trabalhar. E em determinados momentos da história, até a cabine era colocada à parte, como é o caso da FNM, por exemplo, Fábrica Nacional de Motores. Como o maquinário lá da fábrica fora projetado para a fabricação de motores e adaptado para fazer chassi e também a parte mecânica em geral, a capacidade de produção de cabines ficou comprometida, as quais eram então feitas de maneira artesanal. As primeiras cabines haviam até sido importadas da Itália, mas eram caras demais e descaracterizavam o FNM como um produto brasileiro. Devido a este problema, a fábrica teve que cadastrar empresas terceirizadas para fornecerem boa parte dessas cabines, o que de certa forma diversificava os modelos, os quais deram uma cara bem brasileira aos caminhões, tornando-os únicos no mundo. Só em 62, com a reestruturação da fábrica e a aquisição de enormes máquinas de estampagem de chapas de cabine, é que eles conseguiram produzi-las em número suficiente para dispensar as empresas terceirizadas. O meu amigo Jordan contribuiu ricamente para a elaboração deste vídeo com imagens de época que vão nos transportar para aquele período. Na virada dos anos 50 para os 60, os caminhões começavam a se popularizar como meios de transporte de cargas com o declínio das ferrovias em todo o país. Com o desuso cada vez maior do trem, o caminhão ia substituindo cada vez mais esse meio de transporte. E com isso se popularizavam também os acessórios. Um deles era o uso de correntes penduradas no para-choque. Isso não tinha, na verdade, nenhuma utilidade, a não ser fins estéticos. E é algo que poucas pessoas sabem que existiu. As flâmulas também eram moda nessa época. Tinha de time, de santo, de empresa, de tudo quanto é coisa. Nesse mesmo período surgiram as balizas, que ficam ali nos paralamas. Elas tinham a serventia de guiar o caminhão bicudo para manobras em lugares estreitos, principalmente. Existiram também modelos de balizas com luzes na ponta. E as frases de para-choque, hein? Pois é, na década de 60 e 70, a moda era a frase na frente do caminhão, de fato no próprio para-choque, só depois que passou para a traseira, lá no lameiro, Alguns modelos, inclusive, já vinham de fábrica com o para-choque pintado, como é o caso dos Mercedão AGL, que cutucavam a concorrência no auge da crise do petróleo, já que muitos modelos Ford a gasolina, por exemplo, eram convertidos a diesel. Aliás, já que citei os Mercedes, vejam também essa moda de colocar os frisos na grade, formando então a bandeira do Brasil com o emblema Mercedes ao centro. Alguns caminhoneiros faziam da lataria da cabine verdadeiras telas de pintura com as mais diversas artes, fazendo desenhos, paisagens e frases. O famoso quebra-sol, que ficava ali em cima do para-brisa do lado externo, também era um acessório bastante desejado. Este é o para-choque argentino. Você sabe por que desse nome? Isso aconteceu nos anos 70, quando os caminhões do Brasil que entravam na Argentina tinham que se adequar às leis locais que estabeleciam a distância do para-choque até o chão, tornando necessário a colocação de mais um para-choque embaixo do original. Logo, esses para-choques maiores acabaram virando acessório e como o cromo estava na moda, o
pessoal começou a cromar tudo. Agora temos o bandô, que são esses recortes de tecido que ficavam em volta do para-brisa. Eles eram moda na mesma época que as calotonas também, que ao contrário de calotas de automóvel, eram universais. Servia em Fenemê, Mercedão, Ford, Scania e assim por diante. Olha esse filtrão de ar externo, aqui eu confesso que nem lembrava mais dele. Marcou também aquele período e vinha original de fábrica em alguns caminhões, como o Scania 110 e o Ford 8500. Segundo o pessoal dizia na época, o filtro do lado de fora sugava o ar fresco e ganhava uns cavalos de potência a mais. Olha esse Fordão antigo no truque aí com o filtro também externo. Que foto, que registro bacana, né? Muito agradável voltarmos no tempo através dessas imagens. Se a década de 70 o que predominou foi os cromos, nos anos 80 a moda era os adesivos. Os modelos Scania até já vinham com os adesivos laterais, né? Mas alguns proprietários levavam isso a outro patamar, colocando adesivo em tudo quanto é lugar. Até modelos mais antigos acabavam sendo fantasiados com as faixas da moda. Nem o para-brisa escapava, né? Também era comum colocar aqueles adesivos tanto na parte de baixo quanto de cima do para-brisa. Não sei pra quê, né? Só pra diminuir o ângulo ali de visão. Mas os Scanias aí com esses adesivos em todo lugar, eram as faixas laterais que eram coladas também na frente, no teto e em mais lugares também da própria lateral. Surgiu também na década de 80 a moda americana do escapamento para cima. A Volvo chegou até a fazer uma propaganda do N10 usando um escape feito por terceiros, né? Será que eles perceberam isso aí? Provavelmente foi até proposital, porque o caminhão ficava bem bonito, né? Para-choques enormes e exagerados com muito cromo e até defletores de acrílico existiram também nos anos 80. Vejam que curioso esse Mercedes com faróis auxiliares embutidos no próprio para-choque. Foi nessa época que as famosas frases passaram a ser mais usadas no para-choque traseiro, na verdade no lameiro, né? Mas ficou conhecida como frase de para-choque pela sua própria origem no para-choque da frente. Os famosos quebra-sol voltaram com tudo nessa época e nas mais variadas cores. O rack de teto também era uma maneira de americanizar o caminhão com buzinas e luzes sem precisar furar o teto da cabine. Olha aí a capa de chinil, isso aí não podia faltar, né? Certamente você já deve ter visto isso em algum caminhão por aí, seja em cima do painel ou até mesmo nos bancos. Entre a segunda metade dos anos 80 e anos 90, um acessório bastante desejado era a cabine leito, né? Proporcionava uma maior comodidade para o caminhoneiro. Já que não vinha de fábrica, muitos fabricantes terceirizados passaram a oferecer esse item. Geralmente eram as mesmas empresas que já modificavam caminhonetes Ford e Chevrolet. Veja que interessante esse conceito do caminhão Volkswagen com cabine leito e defletor no teto. Esse aqui eu não conhecia, hein? O Jordan me mandou, eu achei bem diferente. Segundo ele me disse, era a moda os sinais de batimento cardíaco na grade, como estamos vendo nesse Ford Cargo e nesse Jacarezão. Não sei, tinha muita moda regional também, né? Essa eu confesso que não conhecia. Falando em calota, né? As calotas em fibra de vidro surgiram no início da década de 90 para caminhões Ford e Mercedes, vindo diretamente de fábrica mesmo, mas acabou não pegando e hoje encontrar uma calota dessa feita em fibra original em um caminhão é algo bem raro mesmo. No especial de final de ano do Roberto Carlos no ano de 1984, o clipe da música O Caminhoneiro foi gravada com ele dirigindo um Mercedes-Benz LS 1932. Olha que coisa linda essa Teresona aí, como era conhecida, né? Cabine estendida e olha aí, ó, os clássicos adesivos em degradê que eram moda nessa época. Esse clipe aí ficou muito popular na época, principalmente, é claro, entre os caminhoneiros. Essa música, inclusive, é muito bonita. O uso de CDs no para-brisa também era algo comum e até existia a lenda que ofuscava radar. Não sei se procede, mas essa do CD
Eu lembro sim. E como esquecer do rodoar, né? Esse sistema que foi popular por muitos anos, por décadas, e ainda é usado até hoje, né? Claro que não em larga escala como era antigamente, mas é um item também que marcou gerações quando falamos de caminhões no Brasil. Quem viajava bastante naquela época certamente vai se lembrar de alguma dessas tendências e modas que protagonizaram as estradas do país inteiro. Hoje em dia isso reduziu bastante, né? Mas a gente tem algumas modas atuais, né? Como, por exemplo, o caminhão arqueado, colocar um boneco de ET no para-brisa. São tendências, aqui o foco foi mais coisa do passado, mas existem também modas atuais, né? O pessoal, já vi caminhão com o negocinho do Uber ali, o ETzinho, que mais? Chapeuzinho mexicano, caminhão arqueado, rádio PX também era algo muito usado naquele tempo. E que mais que eu lembro? Caminhão moderno, roda de alumínio cromada é também hoje um acessório muito requisitado. Eu queria agradecer ao meu amigo Jordan pela ajuda crucial na elaboração deste vídeo. E peço mais uma vez a você, se você puder nos ajudar, clicando, tem que votar todo dia para que continue subindo e a gente consiga ser classificado no Top 20 Brasil. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Se você gostou desse material, por favor, nos ajude acessando o link abaixo. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e até lá. Tchau!